paz seja com todos, amém, glória a Deus. Você está com o seu coração aberto? O Senhor vai falar com você nessa noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas, o profeta fujão. Jonas 1:17. Jonas 1:17. Amém? Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Eu acredito que aqui todo mundo já ouviu falar sobre o profeta Jonas. É um livro que tem 4 capítulos. Na minha Bíblia dá 1 folha e meia. É um livro que você lê em 3 minutos. Um livro cheio de aprendizado, de manifestação da bondade, da misericórdia e da grandeza de Deus. Quando a gente lê esse livro, a gente acha que o personagem principal do livro de Jonas é Jonas, quando na verdade não é. O personagem principal desse livro aqui é Deus. É Deus demonstrando a Jonas e ao povo de Nínive amor, misericórdia, perdão, graça e salvação. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Antes de entrar no capítulo 2, que é onde eu quero falar com vocês, eu queria relembrar o que se fala no livro de Jonas. Como eu já falei, ele é dividido em 4 capítulos. E ontem eu lendo ele, eu entendi que em cada capítulo, Jonas se apresenta de uma maneira diante de Deus. No capítulo 1, Jonas ele está de costas para o Senhor. Jonas ele ouve o que Deus pede para ele, mas ele rejeita o que Deus fala, vira as costas e desobedece. No capítulo 2, Jonas está de joelhos, implorando por misericórdia ao Senhor. No capítulo 3, Jonas está de pé, arrependido de tudo que ele fez. E no capítulo 4, Jonas está sentado, emburrado, reclamando do que Deus fez na vida dos ninivitas.
No capítulo 1 fala que Deus veio falar com Jonas, pediu para ele ir a Nínive, proclamar uma mensagem de arrependimento. Deus pede para que ele ande na cidade gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. E Jonas, ao invés de obedecer, ele pega um navio, vai para outro lugar. Dentro do navio, ele dorme enquanto há uma enorme tempestade. Os marinheiros, desesperados, cada um clamando ao seu Deus, vê Jonas dormindo e olha e fala: cara, você não está vendo o que está acontecendo? E aí Jonas revela para eles que o motivo da tempestade era Jonas, que Jonas estava fugindo de Deus. E eles lançam Jonas no mar, e Deus prepara um grande peixe que engole Jonas. E eu queria falar com vocês aqui o motivo de Jonas não querer ir a Nínive. Nínive era reinado, o rei de Nínive era Jeroboão II. E naquela época, os ninivitas haviam assassinado os judeus. Jonas estava com uma raiva profunda dos ninivitas. E Jonas sabia que se ele fosse lá, e se ele pregasse, aquele povo se arrependesse, Deus derramaria misericórdia sobre ele. E Jonas não queria isso. E eu me coloquei no lugar de Jonas, porque às vezes a gente lê e a gente fala: nossa, Jonas, o que tem, né? Mas eu me coloquei no lugar dele, e eu lembrei, sabe de quem? Da Ucrânia. Vamos imaginar que nós somos ucranianos. Nossos filhos morreram, nossos pais morreram, nossos irmãos morreram, nós não temos casa, nós não temos emprego. E aí Jesus vem e fala para nós que nós temos que ir lá na Rússia orar por aquela nação. Não que justifique a atitude de Jonas, mas eu consigo entender o que passava no coração dele. É muito difícil nós orarmos por quem nos faz mal, é ou não é? É muito difícil, foi muito difícil para Jonas entender que Deus ama tanto os judeus como os ninivitas. Ama tanto os que fazem o bem quanto os que fazem o mal. E nós não temos o direito de negar a nossa oração, seja para quem for, porque a misericórdia, a salvação vem do Senhor. Talvez a gente não ora para alguma pessoa que a gente não gosta, e quando a gente chegar lá no céu, a gente vai olhar e a pessoa vai estar lá. Porque a salvação é dele, depende dele. Vocês conseguiram entender o motivo pelo qual Jonas não queria ir para Nínive? Ele não queria. E no capítulo 1, hora nenhuma, Jonas ora. Vamos ler o capítulo 1, a partir do 1º versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus.
Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos a causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por que causa que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: o que te faremos para que esse mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te proveu. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muitas pessoas, quando lê esse texto, esse livro, pensa que essa passagem é uma história, para que ela nos traga uma lição, tipo os 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, e não é. Não é. Essa passagem aconteceu, porque Jesus declara lá em Mateus 12:40, quando os fariseus pedem um sinal para eles, eles falam o sinal de Jonas. Vamos ler Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Igreja, para as pessoas muito inteligentes, cheias de lógica, que são como Tomé, que tem que ver para crer, ler essa passagem de Jonas é muito difícil, porque é impossível um peixe engolir um ser humano. Eu tenho certeza que vocês já viram vídeo no YouTube, já pesquisaram, falando que isso é impossível. Muito mais impossível ainda um homem sobreviver dentro do ventre do peixe. Mas, quando Deus age nas nossas vidas, nada se torna impossível. Jonas desobedeceu ao Senhor. Ele ouviu e virou as costas. Ele ouviu o que Deus havia lhe pedido e virou as costas. Como nós. Quando o Senhor vem, nos pede algo, exige de nós algo. E quando eu falo algo, eu falo uma transformação, uma mudança, um compromisso, uma atitude. Nós viramos as costas para o Senhor. E sabe o que acontece? Quando nós viramos as costas, tapamos os nossos ouvidos como Jonas fez, as adversidades vêm, as lutas vêm. Para o Jonas veio o grande peixe, 3 dias e 3 noites.
Jonas ficou dentro do mais profundo abismo. Eu não pesquisei isso e eu não sei informar quantos metros para baixo do mar uma baleia nada, ou um grande peixe, porque não fala que é baleia, mas um grande peixe. Jonas estava no mais profundo abismo. Jonas estava aprisionado em um lugar e que de maneira nenhuma ele sairia dali vivo. Porque se ele estivesse numa prisão como Paulo e Silas, como Pedro, haveria chances dele sair. Mesmo que ele saísse de dentro desse grande peixe, ele iria morrer afogado. Não havia salvação para Jonas. E o que acontece com Jonas? Quando ele está no abismo? É a mesma coisa que acontece conosco. Ele se lembra de Deus. Quando ele olha a circunstância, a situação que ele está, ele se lembra do Senhor. E é quando ele faz a oração no capítulo 2. Quem de nós, igreja, quando está tudo bem, está tudo lindo, não ora, não busca, não clama, não agradece, não se lembra de Cristo, mas quando está lá, enfermo, com luta, com dificuldade, clama ao Senhor. E você sabe o que é o pior de nós? A gente faz disso um ciclo. Estamos bem, esquecemos, estamos mal, lembramos, estamos bem, esquecemos, estamos mal, lembramos, estamos bem, esquecemos. E a vida do cristão não pode ser assim. A vida do cristão, ela tem que ser firmada no Senhor. Nós temos que ser firmados. A gente não pode só orar quando está tudo difícil e tudo ruim. A gente não pode só vir à igreja quando a gente pecou e precisa de perdão. A gente não pode só estar aqui buscando quando a gente está enfrentando um problema muito grande. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que buscar ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Em Tessalonicenses fala, ore sem cessar. A todo tempo, igreja. Em qualquer circunstância. Adore no vale. Adore nas altas montanhas. Adore nos dias de luta e nos dias de vitória. Adore quando tudo está bem e quando tudo está mal. Nós precisamos ser constantes, firmados. Eu queria analisar com vocês agora a oração de Jonas. O primeiro e o segundo versículo do capítulo 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 130, versículo 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à minha súplica. Jonas sabia que ele estava perdido. Jonas sabia que não havia mais nada o que fazer. Que a vida dele tinha se acabado e que ali era o fim. E nós, igreja, quando tudo está bem, a gente acha que a nossa salvação, a salvação, depende de nós. Está tudo bem, tudo depende de mim, Senhor, não precisa fazer nada. Eu dou conta de tudo. Jonas, quando ele entra naquele navio, ele estava se achando a pessoa mais esperta da face da terra. Eu vou fugir do Senhor e todos os meus problemas se acabaram.
Eu vou fugir do Senhor e tudo vai estar resolvido. A Bíblia diz lá em Mateus que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos. E a gente interpreta isso errado. A gente acha que só porque o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que a gente pode pintar e bordar, fazer o que quiser, ir e vir, e está tudo bem. E não é assim, igreja. Não é desse jeito. As nossas atitudes nos geram consequências. A consequência de Jonas foi estar angustiado no mais profundo abismo. Ele gritou ao Senhor. Mas a vantagem de Jonas é que ele já havia lido os livros do Antigo Testamento. E ele sabia o que estava escrito nesse versículo. Senhor, escuta minha voz. Os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. Ele sabia, Jonas sabia que o Senhor estava ouvindo ele. O versículo 3 diz assim: pois me lançaste no profundo dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Igreja, não importa onde a situação que nós estamos. Não importa. Jonas está acorrentado, ele descreve que ele está nas correntes das águas, no coração dos mares. As tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Não interessa onde você esteja, a situação que você esteja. Não interessa o quão profundo seja o abismo que você se encontra. Não importa o quão profundo o peixe que você está dentro da barriga dele esteja. O Senhor te ouve. Não importa se as correntes te cercam. Não importa se você é levado pelaquela água que está dentro daquela barriga de um lado para o outro. Não importa. O Senhor te ouve. O Senhor escuta o teu clamor. No versículo 4 ele diz assim: então disse: estou lançado diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. No Antigo Testamento, estar no templo era estar na presença do Senhor. O que Jonas desejava era estar no templo, era buscar ao Senhor. Jonas nessa hora ele se arrepende de ter virado as costas para Deus no capítulo 1. E ele fala: Senhor, porventura eu hei de ver o teu santo templo. Porventura eu ainda vou poder ter a chance de estar na tua presença, de me ajoelhar aos teus pés e dizer o quanto o Senhor é santo. Porventura um dia eu ainda vou ter a oportunidade de te pedir perdão por ter virado as costas ao Senhor. Igreja, quando o Senhor falar contigo, não vire as costas para Ele. Quando o Senhor te chamar pelo teu nome, não vire as costas para Ele. Quando o Senhor te exigir algo, não vire as costas para Ele. Jonas está dizendo aqui, o meu maior desejo nesse momento é estar no teu templo, é estar na tua casa. Olha quantos bancos vazios. O nosso maior prazer, igreja, é estar aqui, no templo, o adorando. O nosso maior prazer deveria ser estar adorando ao Senhor. Era estar aqui na casa dEle dizendo: Deus, eu te amo, eu preciso de Ti,
Eu estou angustiado, eu estou passando por lutas, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu sinto dores, mas quando eu estou aqui na tua casa, a minha esperança é renovada, a minha fé é transformada, eu recebo ânimo novo, eu recebo vigor novo, eu enxergo além. Jonas sabia que o lugar que ele deveria estar era no templo. O versículo 5 e 6 diz assim: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se acorrentam sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Contudo, mas o Senhor está me dando uma chance nova. Contudo, eu sei que eu não estou perdido. Contudo, eu sei que ainda há esperança para mim. Tem um salmo que fala assim, que a árvore, mesmo cortada, se ela estiver à beira das águas, há esperança para ela. Contudo, se a nossa vida está difícil, contudo, se a enfermidade assola a nossa casa, contudo, se o meu casamento está em crise, contudo, se eu não vejo mais saída, há esperança para mim. Porque a minha raiz está nas águas. Porque a minha raiz está firmada em Cristo. Porque a minha raiz permanece nas correntes das águas, que é o Senhor. O versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Igreja, a graça do Senhor, ela só faz sentido para nós quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos perdidos. É quando a graça dele vem e nos alcança. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não há nada que esteja tão perdido que a graça dele não possa alcançar. Às vezes a situação que você olha e você declara sobre ela a morte, contudo, ainda há esperança. Contudo, o Senhor ouve a tua oração. Jonas declara aqui, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Todos sabem o que é desfalecer, não é? Jonas sentia a morte vindo buscá-lo. Jonas sentia que já não tinha mais jeito. Mas ele se lembrou do Senhor. E ele sabia que a graça do Senhor iria alcançá-lo. O versículo 8 e 9 diz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonaram aquele que é misericordioso. Sabe de quem Jonas está falando aqui? Dos marinheiros daquele navio. Nós lemos no capítulo 1 que aqueles marinheiros serviam a outros deuses, cada um clamava ao seu Deus, só que depois eles clamaram ao Senhor. Versículo 14 do capítulo 1: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. No 16 eles dizem assim:
Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Até os marinheiros do navio entenderam quem era o Senhor. Entenderam a grandeza de um Deus que controla o mar, que controla os ventos, que controla os animais, que controla até a sorte, porque esses marinheiros jogaram sortes para ver de quem era a culpa, e o Senhor apontou a Jonas. Até nisso, nós podemos ver o agir de Deus, a grandeza e a misericórdia de Deus. Não existe uma pessoa sequer, irmãos, que o Senhor olha e que quando é clamado, Ele não atende. Aqueles homens serviam a outros deuses, mas quando eles reconhecem quem é o Senhor, eles fazem sacrifícios, eles fazem votos, e eles, ao extremo, temeram ao Senhor, ao extremo, reconheceram a grandeza do Senhor. O capítulo 9, o versículo 9 do capítulo 2. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o voto que fiz, pagarei. Jonas entende que ele estava vivendo a consequência dos erros dele. Jonas entende que ele fez um voto ao Senhor, que ele serviria ao Senhor em qualquer razão ou circunstância. E ele fala: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te oferecer sacrifícios, e tudo o que eu prometi, eu vou pagar. Todos os votos que eu fiz ao Senhor, eu vou pagar. E agora, para mim, o que resume o livro de Jonas, diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Jonas sabia que, independente se ele fosse ou não para Nínive, a salvação daquele povo viria. A salvação dos marinheiros aconteceu. A salvação do povo de Nínive viria. Independente se Jonas obedecesse ao Senhor ou não. Igreja, nós não estamos de pé por causa da nossa força. Nós não estamos de pé porque nós somos bons, porque nós somos inteligentes, porque nós fizemos faculdade, eu não sei nem os nomes, mestrado, doutorado, MBA, sei lá o que é que for. Não é a nossa capacidade que nos mantém de pé. Não é pela nossa força que nós somos salvos. Não é. É pela graça. E como eu já disse aqui, a graça ela só faz sentido quando nós estamos na escuridão. A graça só faz sentido quando nós clamamos ao Senhor. E em meio às tormentas, às tempestades, nós vemos a mão dele estendidas em nosso favor. Não pense que você sozinho consegue a sua salvação. Não pense que você sozinho tem poder de acalmar as tempestades da sua vida. Não pense nisso. Sem a oração, sem a busca incessante pelo Senhor, nós não permanecemos de pé. Amém? O versículo 10 diz: pois falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E quando Jonas é vomitado na terra, tudo aquilo que o Senhor pediu a ele se cumpriu.
Tudo aquilo que Jonas disse que iria fazer, Jonas fez. No versículo 4 do capítulo 3 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava dizia, ainda 40 dias Nínive será destruída. E todos nós conhecemos a história. E nós sabemos que aquele povo entendeu, reconheceu quem era o Senhor, se arrependeu, fizeram jejum, até os animais daquela cidade jejuaram. E Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não fez. E o que acontece com Jonas? Fica nervosinho. Porque Jonas não acha correto uma pessoa que fez o mal pedir perdão e Deus o perdoar. É igual nós. Mesmo nós, cristãos, conhecendo a misericórdia de Deus, a gente acha que as pessoas lá fora não merecem ser salvas. A gente, quando vê uma pessoa fazendo maldade, a gente pragueja sobre a pessoa. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Não somos nós quem dizemos que fulano vai ser salvo e ciclano não. Não somos nós. Esse livro de Jonas expressa duas coisas: a grandeza e a misericórdia de Deus e a feiura que existe dentro de nós. Porque neste livro aqui, Jonas só conseguiu exalar o que havia de pior nele. Jonas vira as costas, Jonas só ora quando convém, Jonas é ingrato quando o povo é salvo, Jonas murmura, Jonas reclama, Jonas pede a morte. Nós precisamos entender a grandeza de Deus e a nossa feiura. Nós somos pequenos, nós somos miseráveis e Deus é perfeito e nós não. Por isso, igreja, dependa dEle, clame a Ele, busque a Ele, diga a Ele: Pai, eu preciso de Ti, eu não tenho forças para me manter de pé, eu não tenho forças para fazer com que as tempestades cessem, eu não tenho sabedoria para olhar para o meu casamento e falar que tudo vai se resolver, eu não tenho sabedoria para ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar. Eu não tenho sabedoria para lidar com os meus colegas de trabalho. Eu sou ingrato, eu sou pequeno, eu sou amargurado, eu sou feio por dentro. É isso que Jonas demonstra nesse livro, igreja. É disso que esse livro fala, da nossa feiura e da beleza e da graça do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Mesmo emburrado, mesmo reclamando, Jonas obedeceu. Ele subiu numa montanha para ver a destruição de Nínive. O sol assolou, o Senhor fez crescer uma planta, mandou uma brisa suave. Jonas adormeceu e quando ele acordou, um verme havia comido a planta. E ele quer morrer. Ele pede a morte, porque um verme veio e comeu a planta que fazia sombra na cabeça dele. Vocês conseguem entender a nossa pequenez? Ao invés de Jonas se alegrar com a salvação de toda uma cidade, ele murmura, porque o verme veio e comeu a planta. Nós, ao invés de nos alegrarmos que até aqui o Senhor tem nos sustentado, nós reclamamos, porque veio R$25 a mais de energia. Nós, ao invés de engrandecermos o nome do Senhor, nós murmuramos, porque o nosso cônjuge deixou a toalha molhada em cima da cama. Nós, ao invés de olharmos para a situação e falar: até aqui o Senhor tem me ajudado, eu posso ver a mão do Senhor me sustentando, nós murmuramos:
Ó Deus, por que que o meu vizinho foi comer na pizzaria e eu não posso? Nós, ao invés de levantarmos as nossas mãos e falarmos glórias ao Senhor, nós murmuramos, porque a gente não tem dinheiro para comprar uma roupa nova. Vocês entendem a nossa pequenez, a nossa feiura? Vocês entendem? Igreja, clame ao Senhor, adore ao Senhor, independente da situação que vocês têm enfrentado. E para encerrar, eu queria que vocês gravassem no coração de vocês que a oração é o que nos mantém de pé. Não importa aonde a situação, a tempestade, a enfermidade que está te assolando, é a oração que te mantém de pé. Abraão, Isaque e Jacó oraram no deserto. Ana, mãe de Samuel, orou no templo. Eli olhou para ela e disse que ela estava bêbada, mas o Senhor estava ouvindo o clamor dela. Jesus orou no jardim. Paulo, Silas, Pedro oraram na prisão. Não importa onde nós estivermos, é a oração que nos mantém de pé. Todo mundo viu essa semana um menininho que caiu na piscina. Todo mundo viu, não viu? Todo mundo viu também o irmão dele na beira da piscina, sem camiseta, sem chinelo, com as mãos estendidas clamando ao Senhor. Aonde você está, é aonde você deve orar. Você não precisa esperar o dia inteiro para chegar no seu quarto, no cantinho direito, do lado não sei de onde, para orar. Você não precisa esperar chegar o domingo aqui na igreja para você orar. Se nós vivêssemos num país onde a oração em público é proibida, e se nos fosse pego orando, e nós fôssemos presos, e nos colocasse numa cela de 2 por 2, com mais 5 pessoas, e um vaso sanitário lá dentro, era lá que nós deveríamos clamar ao Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de orar, de buscar e de clamar. Não perca essa oportunidade. Ore, clame, busque ao Senhor, porque é Ele que te tira do mais profundo abismo. É Ele que arranca as algas enroladas na tua cabeça. É Ele que te tira do mais profundo abismo, igreja. É clamando a Ele, é orando a Ele, é dizendo a Ele: Pai, eu não sei orar como convém, mas eu preciso de Ti. Essa semana eu estava orando e eu dobrei meu joelho e eu falei isso para Ele. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu peço. São tantas situações que me cercam, que me rodeiam, que eu não sei o que eu te digo. E sabe o que eu fiz? Eu permaneci ali, em silêncio, eu e Deus. Não importa a situação que você passa, igreja, é aos pés dele que vem a resposta, que vem o refrigério, é nos pés dele que você é consolado, que você é fortalecido. A gente não precisa orar palavras bonitas, bater no peito e dizer: eu dou o meu dízimo, Senhor, eu vou todos os domingos na igreja, eu não erro, olha como eu sou boa. Nós não precisamos disso, porque o Senhor esquadrinha o nosso coração. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, aqui dentro só existe feiura, aqui dentro é como um sepulcro, eu estou morta, aqui dentro fede, aqui dentro a podridão, mas eu sei
que eu preciso de Ti. Sem Ele, igreja, nós não permanecemos de pé. Grupo de louvor. Sem eles, o abismo em que você se encontra nunca se acabará. Sem Ele, as lutas que você enfrenta nunca chegará ao fim. Dobre os teus joelhos, levante suas mãos, abra a tua boca, derrame lágrimas na presença dEle. A Bíblia diz que Ele interpreta os nossos gemidos inexprimíveis. Vocês sabem o que é isso? Quando a gente sente dor, e geme, e chora, Ele sabe o que você está querendo dizer. Ele sabe o que se passa no teu coração. Fique de pé. Agora você tem a oportunidade de dizer isso a Ele. Você tem a oportunidade de falar: Senhor, eu preciso de Ti. Amém? Feche os seus olhos. Pai, talvez nós não estamos como Jonas. Nós não chegamos a esse ponto, Senhor, de estar no mais profundo abismo, Pai. Mas as ondas que vêm ao nosso encontro têm nos deixado fracos, Senhor. As ondas que vêm, o vento forte que vem, tem nos feito perder a esperança, tem nos dado vontade de desistir. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem o poder de acalmar a tempestade, de cessar o vento, de abrir a boca do peixe. É o Senhor, ó Deus, que tem o poder de nos buscar, Senhor, no mais profundo abismo. A Tua palavra diz no Salmo 139 que não importa aonde nós estamos, o Senhor nos vê, o Senhor nos sonda, o Senhor nos cerca. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor conhece a palavra antes mesmo que ela saia da nossa boca, Senhor. Pai, talvez nós não consigamos expressar o que nós sentimos, mas o Senhor sabe. Recolhe os nossos gemidos inexprimíveis, Deus. Nos fortaleça, Senhor. Segura nas nossas mãos. Firma os nossos joelhos, Pai, para que nós não venhamos vacilar. Pai, que nós possamos compreender que sem o Senhor nós não conseguimos, Pai. Sem o Senhor nós viveremos para sempre no mais profundo abismo. Nós Te adoramos, Deus. Levante suas mãos, igreja. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus.